Esse áudio vai especialmente para os nossos jovens que cresceram na igreja, que estão na casa do Senhor e que não deixaram a casa do Senhor e nem esqueceram o seu Deus, mas que no presente momento eles não estão naquele abrigo, naquela cobertura espiritual e até geográfica em que eles sempre cresceram, que é justamente no abrigo da igreja, aquela sintonia da comunhão que Cristo preparou para nós. Ou seja, eu estou falando daqueles jovens que no momento estão em outra cidade, ou que trabalham muito, fazem lá plantão, estudam, fazem faculdade, e não tem aquele tempo, às vezes, de estar congregando o que foram acostumados, de estar lendo a Bíblia naquele momento de oração com os demais jovens. E eu sei que isso é muito, muito necessário, até porque essa foi a vida que a gente teve, é a vida cristã que o Senhor nos ensinou, e de repente a gente deixar tudo isso e entrar numa nova rotina, isso pode comprometer a nossa vida espiritual. E por que eu estou dizendo isso? E por que, Jones, você se importa com a gente? Me importo com vocês, mas muito mais do que por essa razão, questão de liderança, eu queria compartilhar esse vídeo, primeiramente, porque eu já vivi essas experiências, apesar de ser da minha bela idade, da minha bela jovem aparência. Ixi, gaguejou, não sei nem me embajular a mim mesmo. Mas enfim, eu já estive morando 5 anos fora, vivi muito em república, em companhia de não cristãos, de cristãos, me degladiando com professores ateus, viajei para simpósios, encontros, apresentei trabalhos, projetos, enfim, o que eu vivi distante da igreja, senti saudade da igreja, senti saudade da minha cidade, da minha família, campo novo, tudo muito novo, muitas amizades, muitas influências, muitas experiências, e todas estas coisas, eu creio que não foi em vão. E eu acho que esse é um momento. João, capítulo 20, versículo 17, está escrito assim: então Jesus perguntou a Pedro, filho de Jonas, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, e lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por quê? Eu gosto muito desse versículo e escolhi esse versículo para vocês. Ora, mesmo depois que Jesus morreu, ele voltou à terra, ressuscitado, e ainda passou uns 40 dias visitando alguns discípulos, entregando a cada um deles um ministério. E esse é um daqueles momentos em que ele encontra um dos discípulos e ele deixa o ministério para Pedro, qual é pastorear as igrejas. Ele deixa na responsabilidade de um homem o cuidado de estar velando pela vida dos outros, em oração, em ensinamento, encorajamento. Ou seja, o segundo plano de Deus aqui na terra, além da nossa salvação, foi a fundação da igreja. E a igreja é necessária, a comunhão, a congregação, orar junto, adorar junto, fazer a nossa adoração coletiva é necessário, tanto que ele nos ensina passo a passo como se fazer um culto. E quando a gente está noutra cidade, distante dos nossos jovens, distante daquelas pessoas que nos conhecem, diante das quais a gente fez nosso compromisso de fé, de repente a gente não está mais, a gente se sente com uma liberdade, e vai deixando aquela rotina de Bíblia, de oração, e vai enfraquecendo na fé, porque a gente já não está mais debaixo daquela cobertura espiritual da igreja, daquele ambiente de comunhão entre os irmãos, e tudo isso pode ir nos afastando, nos causando dúvidas ou desânimo. E eu quero te dizer, com muito carinho, que vale a pena você permanecer fiel, vale a pena você, cansado, depois daquele trabalho difícil, pegar a Bíblia e ler um versículo. Vale a pena, depois daquela prova enfadonha que você teve, daquele chegar do trabalho assim, cansadão, você dobrar teu joelho e fazer uma oração, nem que seja no banheiro da república, você fecha lá e inventa que vai fazer outra coisa e vai só orar com Deus. Vale a pena no meio daquela rotina exaustiva, daquele estresse entre pessoas incrédulas, depois daquelas coisas horríveis que você ouviu, vale a pena você se manter fiel a Jesus. E nesse momento, uma coisa que o diabo vai dizer muito para ti, vai passar na tua cara, por que não? Essa é a pergunta. Por que não, se todos eles fazem? Por que não, se a fé parece algo tão real? Por que não? E a outra coisa que ele vai dizer é que aquela igreja não dá para você. Aquele lugar não é para você quando você desejar retornar para a casa do Senhor, quando você desejar visitar uma igreja que você não conhece na cidade em que você está, quando você voltar até para a tua própria congregação. Tudo pode te parecer estranho, embora necessário, você não vai se sentir à vontade. Ei, o teu lugar é na casa do Senhor. Igreja foi o que Ele planejou para a gente. Então não deixa em nenhum momento se abater, porque esse é o momento que o diabo sabe que você está fora do teu campo de atuação. Ele está fora do teu campo onde você foi moldado e planejado
para trabalhar. Você foi para um local novo e no novo você fica inibido de agir. E esse é o momento que ele vai lançar aquele dardo, aquela flecha. No entanto, se você está lá, é porque Deus te levou para lá. O diabo poderia pensar que Daniel estava mais frágil por estar no antro de perdição que era a Babilônia. No entanto, Babilônia não foi um local para enfraquecer Daniel. Antes foi um local que o Senhor escolheu para lá manifestar a glória do nome dele. Então, glorifica ao teu Senhor. Não te esquece nenhum dia das promessas que ele te fez. Não te esquece da comunhão que você foi ensinado com ele. E lembra, vale a pena sim. Fica na paz.